Então vamos lá, então. É do livro Vinha de Luz, capítulo 47, editora Febe. O versículo: E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 48. O povo e o Evangelho. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu, nunca desapareceu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas, opressores, tirânicos, da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos, subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração, ou seja, a santificação de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação, com a mesma atração do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus, em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, se desenvolvem, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Então vamos lá. Essa página, esse versículo de Lucas, só para a gente poder compreender em que situação ele se encontra, ele narra minutos depois, algum tempo depois, não se sabe em termos de tempo, em termos de horas, dias, enfim. Logo depois que Jesus foi contra o comércio dentro do templo, apresentou que, na verdade, ali era uma casa de oração, que era uma casa para as pessoas buscarem o crescimento espiritual, o alento espiritual, e que não se deveria praticar comércio dentro do templo, do templo de Jerusalém. Diversas autoridades, diversas pessoas que possuíam algum tipo de poder não ficaram exatamente satisfeitos. Então, tentaram de todos os jeitos transformar a atitude dele contra o próprio Cristo. E tentaram manipular a população, manipular o povo, para colocar o povo contra o Cristo. Só que isso não deu certo.
Então eles apresentaram que Jesus, na verdade, era um feiticeiro, que Jesus era isso, que Jesus era aquilo outro. Tentaram difamar, nada diferente dos dias atuais, né? Os dias atuais, grupos especializados podem construir uma identidade e destruí-la no dia seguinte. Então tentaram fazer isso com Cristo. Tentaram apresentar ideias e tentar criar cenários que não faziam sentido. Mas o povo que estava ali, que escutou Cristo, que escutou as palavras, que conviveu com o magnetismo dele, que esteve em contato ali, genuíno, com o pensamento do Cristo, com o amor do Cristo, se externalizando de todas as formas, o povo não tinha como acreditar em nada daquilo. Não tinha como seguir essas contrariedades. Então por isso que o versículo continua assim, ó. E não achavam meio de lhe fazerem mal. Não conseguia encontrar. Inventava que ele era isso, inventava que ele era aquilo, e não deu certo. Eles não conseguiam manter aquela postura, que é isso, vamos voltar a ter o comércio aqui dentro, qual o problema? Não conseguiram manipular o povo assim. Porque todo o povo pendia para ele. Pendia no sentido de estar realmente envolvido com a palavra do Cristo, envolvido com aqueles ensinamentos, envolvido com alguma coisa que alimentava as almas. Então, escutando-o, aquela palavra é diferenciada, era uma palavra que ecoava no mundo íntimo de cada um, né? Então, só para a gente entender aqui o sentido do versículo, né, do que ele está se tratando, e Emmanuel, na sua visão brilhante, Emmanuel pega e dilata para a gente os princípios fundamentais que estão envolvidos nesse momento de aprendizado e como esse aprendizado ele se perpetua até mesmo para a era atual. Ele não se findou, né? E ele deixa claro, a perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Então ele foi bem enfático. Não importa o tempo, há perseguições contra esses postulados. Vão existir contrariedades, né? Pessoas contrárias e situações contrárias à implantação do cristianismo, ou seja, da implantação do reino de Deus nos corações das almas. Porque se o coração daquela alma ele está alicerçado nessas novas revelações, ele deixa de praticar as outras atividades que por vezes era o ganha-pão criminoso, se infundia diversas perversidades orientadas por terceiros. Não no sentido de que aquela pessoa que orientou aquela inverdade tivesse consciência plena do que está fazendo. Não é nesse sentido. Mas sim, a ausência de conhecimento, a ausência de contato com a verdade infunde ideais completamente contrários à lei de progresso. Então, focando nisso, é que Emmanuel traz para a gente um fato importantíssimo, deixando claro em todas as ocasiões, não importa em qual ocasião, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. E é interessante ele usar essa palavra gravitação, né? Muito importante, porque a energia, essa força, essa chamada aceleração da gravidade que nos puxa para o interior do planeta, nós esquecemos por vezes que o nosso planeta ele está prisioneiro à gravidade da nossa estrela, que nós chamamos de Sol. E esse Sol ele não está parado, ele está se movimentando. O Sol está se movimentando continuamente. E ele leva todos os planetas em conjunto, né? Todos os planetas não tem opção a não ser estar ali prisionado àquela força que teoricamente invisível ao olho humano. Então ele deixa claro que o povo estava prisioneiro dessa gravitação por Jesus. E todos nós estamos. Quando nós estamos em contato com algo que transforma o campo das nossas emoções, transforma o campo dos nossos sentimentos, aonde havia desespero surge paz, harmonia, onde havia medo surge confiança,
É óbvio que nós estaremos sempre querendo buscar e estar cada vez mais prisioneiro a esse campo gravitacional e seguir com ele para onde for. Essa é a diferença, né? Então, entre ele e a multidão, nunca se extinguiu, ou seja, nunca desapareceu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Então, como sempre se manifestou e se manifesta em conjunto com Cristo, a virtude em si e o próprio amor, não tem como negar que todos nós somos carentes desses valores, carentes desses princípios. E lembrando, Jesus nunca deixou a humanidade sozinha em momento nenhum. Algumas pessoas podem se perguntar assim, poxa, mas e aquele período de Jesus, antes de Jesus estar na Terra, essas pessoas não tiveram esses exemplos, mas surgiram outros enviados para certos povos. Ninguém ficou largado na Terra, no mundo, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de modelo de virtude e de amor. Né? Alguns são chamados de filósofos, outros são chamados de pensadores, mas em nenhum momento da história da humanidade nós vamos observar a humanidade abandonada fisicamente aqui na Terra. Sempre vão ter pessoas guiando a população, guiando o pensamento para o caminho do bem, para o caminho de melhor proceder. A nossa escolha é que geralmente não coincide com esses eventos. Então, ele deixa bem claro, não importa, né, debalde surjam medidas draconianas, não importa que venha surgir medidas de opressor, de tirania, que foi tentado nesse período, nesse versículo. Um pouquinho anterior a esse versículo, ele deixa claro que essas pessoas que eram do Sinédrio tentaram delapidar a imagem do Cristo, tentaram delapidar a imagem de Jesus, através do quê? Dos mecanismos da ignorância e da crueldade, é claro. E ele deixa claro, isso é em vão. Em vão aparecem esses prejuízos eclesiásticos do sacerdócio. Em vão. Por quê? Porque essas ações eclesiásticas do sacerdócio, quando ele está sem luz na missão sublime que ele deveria executar, não faz sentido, não tem apego, ninguém busca o que, na verdade, a própria alma está sedento. Se a alma, no fundo da nossa alma, está sedento de água, nós vamos buscar água. Se a nossa alma está sedenta de amor, de virtudes, de engrandecimento real nos valores da sabedoria e do amor, nós vamos buscar o que a nossa alma mais precisa. Então, quando ele continua explicando que, por vezes, né, cientistas presunçosos, demagogos, subornados por interesses mesquinhos, clamam em praças pela consagração, né, pela satisfação de fantasias brilhantes, é nesse sentido. Por vezes a pessoa cria uma teoria que tem um pouquinho, que tem só um trecho, um traço de verdade, o resto é tudo mentira, é tudo fantasia brilhante, com um monte de princípios lógicos, né, incontestáveis, um brilhantismo danado, mas que no final todas aquelas orientações de mentes bem desenvolvidas, sem a participação do coração, sem a participação do amor efetivo, geram resultados completamente adversos e contrários ao progresso espiritual que todos nós estamos buscando nesse educandário chamado planeta Terra. Então, por vezes acontece que os cientistas, mas não por maldade, nossa, esse cientista é maldoso. Não, não é. É que ele não sabe amar ainda. Então, por vezes, deu um passinho a mais para frente com relação aos conhecimentos, a como lidar com o conhecimento, mas não consegue transformar aquele conhecimento em resultado útil para todos. Porque aí começa a sabedoria. A sabedoria é empreender todos os recursos de conhecimentos para a marcha evolutiva de todos. Não adianta você ter um ótimo conhecimento que somente você se beneficia. Isso se chama informação. E informação sigilosa, né? Informação privilegiada. E que faremos com esse privilégio? Por vezes,
se perde nos arcabouços do pensamento e não consegue se desenvolver esses pensamentos, esses ideais, em benefício de todos. Então, por isso surgem essas fantasias brilhantes. Não estão alavancando nem mesmo a própria pessoa que domina aquele conhecimento, muito menos terceiros. Então, o povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma atração do primeiro dia. Por quê? Porque é diferente. O Cristo, ele não vai simplesmente falar do amor, ele vai amar. O Cristo, ele não está falando sobre paciência, ele está sendo paciente. O Cristo não vai aplicar nenhum dos recursos de agressividade, de hostilidade, de separativismo. Em nenhum momento Jesus fez isso. Muito pelo contrário. Ele sempre buscou a integração ao Pai e dizia que todos os recursos e todos os valores que ele assim executava eram em nome do Pai e pertenciam ao Pai. Nunca afirmou que pertencia a ele mesmo. Então, o povo todo busca, é como fosse vagalumes, né? Como fosse algum inseto que de repente se acende uma luz, todos eles correm para a luz. É um facho, é algo natural. É basicamente essa atração, essa fascinação no sentido de atração, né? De se sentir atraído por esses recursos que são recursos transformadores da alma. Todos nós nos identificamos. É inevitável. Então, indiscutivelmente, considerados num todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus, em sentido integral. Então, deixando claro, não é porque o povo busca essa atração, se sente atraído, percebe algo mais do que os valores da vida material pode ofertar, que nós nos encontramos automaticamente totalmente integrados ao pensamento do Cristo, aos valores do Cristo. Né? Não é nesse sentido. E deixa claro, o povo busca, mas não quer dizer que por isso ele já está automaticamente integrado com Cristo. Então ele deixa claro, de quando em quando a turba experimenta, ou seja, as grandes conglomerados de populações, pavorosos desastres. Deixa eu só encostar aqui rapidinho, já. Pavorosos desastres. Aí todo mundo pergunta assim, puxa vida, que crueldade. Por que Deus deixou? Por que Deus deixou aquele desastre, aquela situação pavorosa? É só mais uma encarnação. Quem tem esse apego, essa fixação com o corpo físico, somos nós. Espíritos que estão fora do corpo físico não têm apego nenhum. Nenhum, zero. É simplesmente você estar apegado a uma roupa. Eu estive numa roupa, numa experiência, acabou. Aquele período acabou. E é impressionante. Por que deixou por pavorosos desastres? Porque deixa a nossa ação para conosco mesmos. Olha, vocês querem fazer isso? Vocês querem arrumar um conflito? Vocês querem criar desequilíbrio? Tudo bem. Vocês vão ver a consequência do desequilíbrio. O que acontece com a consequência do desequilíbrio? Desastres pavorosos. Por quê? Porque a humanidade já está evoluindo nesse sentido. Então, vai ser sentido sim. A turba vai acabar experimentando por estar ausente desses valores. Então, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. Igualmente, por que todo esse sofrimento, toda essa dor? Porque tudo isso seria evitável. É possível evitar. É possível não gerar todo esse clima, desde que todos nós, individualmente, não impondo a ninguém, é claro, individualmente, trabalhemos o pedir, o buscar e o bater. Pedir a Jesus caminhos para transformar o nosso mundo íntimo. Reconhecer que nós somos altamente egoístas, altamente orgulhosos, altamente vaidosos. Quem tem esse tipo de consciência sabe que em situações de conflito, que em situações de demandas paralelas, vai buscar o seu quinhão primeiro, vai tentar passar por cima do outro. Ele já sabendo disso, já vai se policiar. Igualmente,
Por que ele busca? Por que ele pede buscar, né? Como nós já aprendemos? Buscar como agir. Senhor, eu preciso de intuição. Como é que eu posso fazer o bem? Como é que eu posso pensar numa solução que seja uma solução que promova o bem a todos? Né? A todos que estão envolvidos nesse continente, ou numa fronteira de um país, ou numa situação adversa. Estamos em 2022, no momento desse vídeo. E estamos no meio de uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. São tormentos de lágrimas e sangue passíveis de serem resolvidas sem ser por lágrimas e sangue? Sim. Mas parece que o clima que prepondera, que domina ainda essas massas que têm poder, é claro, prefere ainda esses tormentos. Prefere ainda demarcar regiões através de trilhas de sangue. Então, precisamos entender que isso seria evitável. Isso é uma escolha de cada um de nós. Então, existem países que não suportam depender de outros. Existem países em que preconizam uma soberania totalitária, com pensamentos totalitários uns sobre os outros. Mas o problema é que não é o país, são indivíduos que possuem o coração assim ainda adoecido. E só vai transformar esse cenário quando todos os corações estiverem mais direcionados e mais próximos dos valores que o Cristo apresentou. Sem isso não tem jeito. Todas as vezes que surgir um problema, vão querer resolver por sangue e lágrimas. Lembrando que quando Jesus estava sendo preso, Pedro, que já havia convivido com ele um bom tempo, saca de uma lâmina e corta a orelha de um soldado. E Jesus vai lá, conserta a orelha do soldado e fala: olha, quem com ferro ferra, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas não no sentido de que alguém vai nascer para te ferir com ferro. Aquelas marcas de dor que você provoca em terceiros, elas estão na sua consciência para sempre. Um dia a sua consciência desperta mais profundamente para esses valores e você vai querer se imolar, se transbordar de dor, de sofrimento, de angústia, porque você impôs isso a terceiros. Você, por vezes, impôs isso por séculos. E você vai querer sofrer isso por séculos. A nossa consciência ainda é assim, ela não é capaz de perdoar nem a si mesma. Quando descobre o tamanho do buraco, que é no mínimo eu quero passar uma encarnação inteira sem orelha. No mínimo eu quero passar uma encarnação inteira sem braço. Cortei um monte de braço por aí, poxa. Quero passar uma encarnação inteira sem braço. No mínimo eu quero passar uma encarnação inteira cego. Porque isso vai modificar meu mundo íntimo. Então, quando a gente descobre a verdade, a gente descobre que a gente podia ter escolhido outros caminhos, outras diretrizes, outras formas de conviver. Então, ele deixa claro, a claridade do mestre, a luz própria do mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Então, não importa onde o Cristo esteja fisicamente, o pensamento dele percorre toda a vastidão das galáxias. Não importa onde ele está fisicamente, ele está interligado conosco. Ele é o noivo da humanidade. Ele se casou com toda a humanidade. E está, sim, dedicado a nos arremessar em direção a Deus, a transformar, a criar sistemas e situações e condicionamentos, seja através do lar, através das convivências que nós não temos opções, a transformarmos o nosso coração, a promovermos o bem, a tolerância, o perdão como métricas de vida, inicialmente por constrangimento, depois por ação consciente dos nossos próprios deveres. Então, os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. E formulam mesmo.
Porque, na verdade, a política do mundo ainda está prisioneira a padrões de pensamento, a padrões de ações altamente materialistas. Então, os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas, ao espírito da massa, ou seja, aos anseios da massa, aos desejos da massa. Eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, fique tranquilo, confie em mim. Raras pessoas. Eu vou promover um estado, um país de extrema felicidade. Aqui vai ser a terra da felicidade. A felicidade cada um constrói caminhando na direção de Deus, implantando as leis divinas no nosso mundo íntimo e construindo novas diretrizes de como agir, como falar, como pensar, transformando o nosso dia a dia. Então, raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Então, por vezes, diversas pessoas defendem plataformas políticas, mas lá no fundo da alma, não, naqueles momentos de lágrima, naqueles momentos de dor, nada disso está envolvido com o mundo da pessoa. Nada desses particulares das organizações da Terra estão envolvidas diretamente com o sofrer de cada um, de cada indivíduo. A pessoa sente que o sofrimento que ela está sentindo é algo muito mais complexo do que uma simples organização da matéria. Então, os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam. Ou seja, renovação não é que vai aparecer algo novo. Não é que se renova em termos de novidade. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século, se desenvolvem. Por que se desenvolvem? Porque nós é que não temos sensibilidade para compreender a verdadeira pureza desses enunciados. À medida que o nosso coração se desenvolve, o nosso pensamento, a nossa sensibilidade para tentar buscar esses enunciados do Senhor se desenvolvem, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Então nós não podemos nunca acreditar que seja possível viver duas vidas, dois tipos de vida. Uma vida na organização material e social e uma vida individual e espiritual. É impossível. Todos nós estamos vivendo uma única vida, que é a vida espiritual. Ah, mas eu estou agindo e reagindo na matéria. Essa matéria está nos educando. O ato de varrer um chão está nos educando na persistência, na capacidade de continuar numa mesma tarefa repetitiva, fazer com mais carinho, com mais zelo, com mais afinco, com mais amor. Está realmente preocupado e valorizando cada detalhe de cada recurso, seja ele do reino mineral, seja ele do reino vegetal, e perceber a interligação de tudo isso ao Pai, e como Deus constrói esses valores e esses empreendimentos escolares para o nosso treinamento. Tudo, não importa em que situação nós estejamos, todos e qualquer recursos que nós estamos convivendo estão direcionados para a lei de progresso. Todos os valores e recursos, seja eles quais forem, o ato de respirar, você está participando da criação. Tudo que é o universo manifestado físico, ele existe para transformar nossa forma de sentir a vida e a nós mesmos. E a nossa real ligação com o Pai. Porque o Pai está em nós. Deus está em nós. É extremamente difícil a gente compreender isso, né? Como é que Deus está em mim? Né? No livro Boa Nova, uma passagem muito bela sobre isso, né? Onde o próprio João não entendia isso. Como assim? Porque ele falava, eu quero ser de Deus, mas eu não me sinto sendo de Deus. Como é que eu posso ser de Deus? Me dê um exemplo, me explica isso. E Jesus explicou, e no final ele falou, Senhor, mas você pode me dar um exemplo? Porque naquela época, como a linguagem era muito pobre, hoje a linguagem já é pobre, né? Para descrever coisas complexas e abstratas. A linguagem é muito pobre. Naquela época era mais pobre ainda. Então, por vezes, a mesma palavra significava
era empreendida em diversas atribuições. Até capturar o sentido, por vezes era melhor fazer uma maquete, uma pequena animação. Olha, é assim. E a pessoa via aquele movimento físico, explicações físicas e compreendia do que ele estava falando. Porque só a explicação verbal não era suficiente. Até hoje nós usamos esses recursos audiovisuais, né? Tem aqui o texto, todo mundo pode ler o texto, ver as palavras, ver os sinônimos, mas igualmente se buscava exemplos físicos. Pô, como é que eu posso buscar alguma coisa de comparação? Então Jesus pega e fala pro discípulo, né? No caso ali pro apóstolo, não tem problema, no momento oportuno eu vou te explicar. E um certo dia, estão eles caminhando, né? Embora o discípulo já tenha esquecido da solicitação, mas Jesus não. Estão caminhando numa certa região, uma região muito árida, muito seca, e ele está vendo ali um senhor cavando a terra, cavando um buraco fundo, né? Então a pessoa já está basicamente 1 metro abaixo do chão, cavando, buscando água. E Jesus pega e comenta, Senhor, o que você está fazendo aí, meu amigo? Eu estou buscando água. E Jesus pergunta, mas aqui a escassez de água é assim tão grande? Para provocar uma resposta da pessoa. E a pessoa respondeu, olha, é tão escassa a água por aqui que uma chuva é basicamente um grande manancial de Deus aos nossos olhos. Está muito raro ocorrer uma chuva por aqui. É uma grande dádiva de Deus. E aí ele continua, né? Tá vendo? Aí, como assim, Senhor? Esse é o exemplo perfeito de como eu vou te explicar isso. A água está tanto nos céus como em nós mesmos. Está também na terra. A terra árida são os nossos corações, extremamente ressequido, mas lá no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, existe a nossa essência divina. E igualmente essa mesma água está nos céus, que promove a chuva, que promove o ciclo da água, né? Como hoje nós chamamos de ciclo da água. Então ele pega e compreende. Agora eu já compreendi. Ou seja, a minha parte que eu não cumpro nesse processo é que transforma numa situação altamente árida. Então, todos nós, de certa forma, sentimos essa aridez. Sabemos, né, que estamos distante do Pai nesse sentido. Ou seja, o Pai sempre está conosco, Deus sempre está conosco. Então o povo e o Evangelho, que o Evangelho significa boa nova, né? A boa notícia. Como é que uma boa notícia pode causar estardalhaço, sofrimento? Não, boa notícia só pode causar alegria, felicidade, né? Transformações genuínas no nosso mundo íntimo. Então, quando ele explica isso, e aí fica claro, né, que a água realmente é um exemplo lindo demais. É o exemplo da vida. É o exemplo de como Deus está conectado com cada um de nós. E ele pega e fala, e aquele senhor ali cavando a terra é o exemplo do operário cristão, realmente envolvido em querer se transformar. Porque ele continua com a busca. Ele continua buscando dentro da própria alma, dentro dos próprios valores que ele anima, as representações e os recursos que alimentam os nossos destinos, que são energias e possibilidades divinas, não são nossas. Então é muito belo o exemplo, né, nesse livro Boa Nova. Eu não me recordo agora o capítulo, se eu não me engano é o capítulo... Eu vou pegar aqui depois eu repasso para vocês o capítulo. É muito, muito oportuno, todos nós observamos esse capítulo várias vezes. Por quê? Porque aí vamos entender por que essa fascinação. Porque essa fascinação é o que todos nós desejamos, estar totalmente, genuinamente vinculados ao Criador, vinculados plenamente, em plenitude. Ou seja, a parte que Deus deve executar, ele já executa. O tempo todo, continuamente. É a nossa parte que a gente não está cumprindo nesse relacionamento altamente íntimo. Né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o processo de verdade
Então, o conhece-te a ti mesmo é conhecer o nosso mundo íntimo. Quais são os valores que estão com identidade com o Pai e quais são os valores que não estão em identidade com o Pai. Então, temos que realmente transformar esses recursos. Por isso, essa aproximação, essa fixação, quando Jesus veio à Terra. Jesus, no sentido da identidade, porque quem esteve na Terra não foi Jesus. Quem esteve na Terra, nesse caso, foi o Cristo, que é o chamado Deus conosco. É a manifestação direta do Pai, em profusão mais íntima. Né? Em profusão mais íntima. Destacou um diretor de planetas, algo, até para a nossa atualidade, algo sem sentido, né? A gente não consegue perceber a grandeza disso. Destacou diretor de planetas, de faixas evolutivas, para estar aqui conosco e dar o exemplo de amor, né? Apresentar o Evangelho, ou seja, a boa notícia de Deus para o povo. E não tem como não fascinar, porque todos nós possuímos a centelha divina em nosso mundo íntimo. É inevitável. É como todos nós temos a carga, somos atraídos por esse magnetismo, é inevitável. Né? O magnetismo e até mesmo a gravitação, né? A quantidade de amor que existe no Cristo realmente chama a atenção e não foi à toa que dividiu a história da humanidade, antes e depois do Cristo. Então, era isso que nós tínhamos para falar com relação a esse versículo. Ele é muito bonito. Quem tiver um tempinho, puder ler esse trechinho na Bíblia, vai ficar bem claro, bem compreendido. Porque foi logo após que teve aquela confusão no templo, em que Jesus pega e fala, olha, não pode ter isso aqui. Não faz sentido. A estrutura espiritual, a manifestação espiritual, para dar chance das pessoas progredirem, se libertarem das estruturas internas que nos algemam, né? A pessoa conhecer a verdade, conhecer as leis divinas, conhecer como deve proceder no seu dia a dia, na sua atmosfera mental, ele precisa acessar esses recursos, essas leis, ter essas informações e ter esses exemplos sem ter nada a ver com dinheiro físico, sem ter nada a ver com paga, com sacrifício de animais, o comércio pesado que existia naquela época no templo. Então, quando ele faz toda aquela atitude enérgica para desmontar aquele processo, tentaram persegui-lo ao máximo. Né? E até hoje existem perseguidores do Cristo. Até hoje se comunicam espíritos em casa espírita que diz que está perseguindo o Cristo, que não quer a implantação do cristianismo no mundo, que não quer as pessoas se transformando moralmente, que não quer observar a evolução de ninguém. Existem ali N motivos para isso, mas temos que compreender que é inevitável. Todos, sem exceção, inclusive quem persegue, possui a mesma centelha divina no seu mundo íntimo. Bem, nosso tempo aqui voa muito rápido. Ana, quer fazer a prece pra gente, Ana? Faço sim. Vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos esse momento de estudo, Senhor, por estarmos aqui reunidos em grupo, estudando os livros dos médiuns. Que possamos, Senhor, aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos, Senhor, para nos melhorarmos cada vez, nos tornando pessoas do bem, Senhor. Agradecemos essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus, agora e sempre. Com esta prece, pedimos igualmente para darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia, que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar aqui o texto. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar então a questão de tempo, eu vou abrir uma nova chamada, tá ok? Retomar aqui a linha de pensamento. Então, só para a gente se situar,
nós estamos no item 74 do Livro dos Médiuns. E aí é que a coisa ganha uma perspectiva muito interessante. Todas as abordagens e explicações do início do capítulo 4, né, que é da teoria, capítulo 4 que nós estamos, da teoria das manifestações físicas, né? Começou no item 72, ok? Não sei se vocês conseguem ver bem aí na tela. Não conseguem ver nada, né? Não compartilhei a tela. Desculpa aí, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Livro dos Médiuns. Pronto. Vai aparecer agora para vocês aí. Só um minutinho. Vamos ver. Pronto. Foi. Então, o que ocorre? No capítulo 4, que nós entramos lá no item 72, da teoria, ele vai tratar explicitamente da teoria das manifestações físicas. Porque havia uma curiosidade. Já que o espírito não tem corpo físico, já que o espírito não usa o braço para mover nada, afinal de contas, como é que funciona esse negócio de mesa girar? Como que ocorre esse fenômeno? E Kardec vem trazendo toda uma teoria, né? Como é que o avião voa? Hoje em dia, né? Você bota uma turbina ali atrás, ele sai correndo em alta velocidade, mas como é que ele voa, né? Então, quem tiver curiosidade vai ter que estudar um pouquinho sobre a teoria de manipular um fluido chamado ar, utilizando um fenômeno chamado aerodinâmica, onde existe velocidade relativa, existe capacidade de densidade desse fluido para sustentar um objeto. E, é claro, existe a taxa de convergência, que é a inclinação da asa, né? Então, a inclinação da asa, como é o caso do ventilador, né? Como é que o ventilador ventila onde nós estamos? Eu acredito que a maioria esteja com algum ventilador. Você está empurrando um fluido. Você está manipulando um fluido. Mas como é que me refresca? Porque esse fluido, ou ele está ou ele está com menos energia, né? Chega até a nossa energia em termos de agitação molecular, né? Ou seja, menor quantidade de energia interna, menor a temperatura desse fluido. Seja ele passou por um ar-condicionado ou não, você faz com que não só as moléculas do ar, mas também as moléculas de água dispersa no ar percam energia, né? Você rouba calor desse fluido e ele é arremessado onde nós estamos. Isso é chamado ar-condicionado. Mas como que o ventilador funciona? O ângulo da pá... Todo mundo já observou o ventilador? Quem tem ventilador de teto ou ventilador convencional, o ângulo da pá tem um motivo, né? E ele é desenvolvido, estudado profundamente em mecânica dos fluidos. Para quê? Para você manipular um fluido através de um impelidor. Aquilo ali é um impelidor. Existe também esse mesmo princípio da bomba d'água, né? Como é que a bomba d'água bombeia a água? Com a diferença que na bomba d'água, né, como nós sabemos, o impelidor de uma bomba d'água centrífuga, ele só acelera o fluido. Você faz o fluido ser acelerado por uma rotação, né? Ele é acelerado, acelerado, acelerado e chega depois, passa por um bocal, né? E nesse bocal aí, nesse ponto de abertura de seção, de uma seção menor para maior, você tem um ganho de pressão. Então, na verdade, quem gera pressão no fluido não é o impelidor da bomba d'água. É uma alteração de seção vazante. Uma área menor para uma área maior. Você aumenta a pressão no fluido a jusante, né? O fluido à frente. Então, se a gente consegue manipular os fluidos aqui na Terra dessa maneira, né? Sabemos utilizar os fluidos para até situações mais complexas, situações mais interessantes, né? Todo mundo hoje em dia aqui no verão, no Brasil, adora a geladeira. É um recurso fundamental para condicionar as comidas, tomar aguinha geladinha, um cubinho de gelo, por que não? Mas se a gente for pensar, existe um fenômeno lindo ali, né? Você comprime um gás e quando esse gás, que tem propriedades especiais, você passa por um orifício e cai a pressão, dá uma queda de pressão, automaticamente você altera as propriedades físicas desse fluido, desse gás, tornando ele capaz de roubar calor de outras regiões.
porque há uma alteração significativa nessa queda de pressão. E todos nós manipulamos isso todos os dias. Quem usa desodorante aerosol, se você apertar um aerosol durante muito tempo, seja um desodorante, para matar um mosquito, né? Alguma coisa para expelir mosquito, vem vazado em garrafas pressurizadas. Quando você dá essa queda de pressão, você sente que a garrafa, você sente que baixou a temperatura da garrafa. Baixou a temperatura do desodorante, que é em jato, né? Quem tiver em jato, em spray, né? Mas por que baixou a temperatura? Por que de repente você tem aquela sensação de geladinho? Porque o geladinho que você está sentindo é que ele está roubando calor do seu corpo. Está roubando calor da sua mão. Numa certa taxa. E é claro, não é a mesma de quando não estava apertando. Quando não estava apertando, embora os dois estão na mesma temperatura ambiente, seu corpo está um pouquinho mais quente do que a garrafa. Vamos supor que está no ambiente de 32 graus Celsius. Sua mão está a 36. Você vai tocar em outro objeto, você vai sentir ele roubando o calor do seu corpo. Você quer entrar em equilíbrio. Esse fluido aqui na Terra, esses fluidos aqui na Terra querem entrar em equilíbrio. Nós também já aprendemos sobre osmose. Osmose é um fenômeno, por exemplo, com sal. Por que nós não podemos tomar água do mar? Né? Ou não podemos tomar água com sal nenhum. Se você tomar água sem sal nenhum, né? Peguei água do mar, fiz um processo de evaporação e peguei a condensação que foi gerada e bebi, certamente suas células do seu corpo vão receber essa água sem sal. E é natural buscar o equilíbrio. Esses fluidos querem buscar equilíbrio no nosso corpo. Então o sal migra das nossas células para a água sem sal, o que leva a diversos tipos de lesões no nosso organismo. Então nós não temos possibilidade de beber água sem sal. Ponto final. É um fenômeno natural de osmose dos fluidos. De novo, não tem nada diferente. Nós vamos entender isso. É a manifestação física desses fluidos. Se a gente compreende a física, a gente consegue conviver bem com esses fluidos. E é dessa teoria que ele está falando nesse capítulo. Similarmente ao que temos hoje como experiência na Terra, sabe-se que existem outros tipos de fluidos, né, que vão além do nosso conhecimento aqui na Terra, mais complexos, mais elaborados, mais manipuláveis com relação ao pensamento, e aí começa a provocação e a complicação, que transforma e que dá reluz aqui no capítulo 4. Mas ele não quis se interferir de dar explicação. Ele apresentou o questionamento que ele fez e que o Espírito São Luís responde. Então nós observamos toda a provocação inicial, né, o ato de instigar a nossa curiosidade no item 72 até o início do item 74. E por isso que ele fala, as respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. E tivemos, é claro, contato com diversas outras obras, até mesmo de André Luiz, onde você vê a coerência completa do que foi respondido a Kardec pelo Espírito São Luís. Então, nós já sabemos, só para recapitular aqui rapidamente, antes de chegar no item 8, né? Já que estamos aí nesse período, ficamos uma semaninha sem o estudo, só para a gente recapitular. Então, Kardec pergunta a São Luís, será o fluido universal uma emanação da divindade? Ou seja, ele já está falando desse fluido universal. É um fluido específico que dá forma a tudo. Nosso lar é uma derivação. A energia que nós gastamos com o pensamento, o nosso perispírito, são derivações desse fluido universal. Universal no sentido de universalidade. Ele está presente, ele é a matéria essencial. É a partir dessa essência que se cria todo e qualquer outro tipo de estrutura. Aí ele pergunta se é uma emanação da divindade, ou seja, somente por Deus existir, ele está, né, excretando isso, como fosse o Sol, né? O Sol possui uma reação atômica, né? Há uma alteração atômica consumindo gases, e isso gera uma radiação. Né? O que nós recebemos aqui como luz é uma radiação, não é fogo. Né? O Sol não tem fogo, não está queimando carbono.
né? A gente sente super quente, mas essa temperatura que nós sentimos chegar até cada um de nós é radiação. E sim, a radiação é emanada pelo Sol, por um princípio natural do Sol. Mas ele perguntou, será o fluido universal uma emanação tipo natural do Sol, de Deus no caso? Não, não é. Será uma criação da divindade? Aí ele deixa, tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Aí agora ele já foi mais enfático. O fluido universal, esse fluido de base, será ao mesmo tempo o elemento universal? Ou seja, aquela semimatéria mais simples, no seu estado mais simples, que é capaz de gerar qualquer outra matéria? Aí ele disse, sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Então, alguém pode se questionar, poxa, então quer dizer que o átomo que nós compreendemos, o modelo atômico que nós compreendemos da manifestação física aqui na Terra, do conglomerado de átomos, ele está indo isso aqui na verdade é um pouco mais profundo, né? Ele está falando até mesmo do elétron, do quartzo, da mecânica quântica. A mecânica quântica, os elementos quânticos, as partículas quânticas que dão forma aos átomos. Essas partículas quânticas derivam desse fluido universal. É uma alteração, alguém promoveu essa alteração para ele se tornar essas subpartículas que vão gerar os átomos. Então existe uma inteligência por trás controlando isso. Alguma relação tem ele, ou seja, esse fluido universal, com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. Então aqui ele deixa bem claro. É o seu elemento. Então qual é o elemento do fluido elétrico que todos nós conhecemos? O elétron. O elétron. Então a base fundamental, que é o elétron, que nós conhecemos como elemento da parte desse chamado fluido elétrico, né? Todo mundo tá acionando ventilador em casa, lâmpada, até o funcionamento do celular. Existem elétrons percorrendo trilhas, percorrendo fios, que a gente chama de corrente elétrica. Mas existe uma grande quantidade de elétrons fluindo, né? Tem um fluxo elétrico para que ocorra o acionamento de um motor elétrico, o acionamento de uma lâmpada. Então, está sendo ali promovido o movimento, a aceleração desses elétrons. E quando esses elétrons são acelerados, eles podem promover trabalhos, né? E está deixando claro, esse elétron, até a forma do elétron, como ele age, interage, como ele é disperso, esse elétron é o seu elemento. É uma derivação, ou seja, é um desses elementos, né, constitutivos. E nós sabemos que todos os átomos possuem camadas de elétrons. Nós temos o núcleo do átomo, que geralmente é carga positiva, e possui nêutrons, né? E os chamados nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons que dá a forma do átomo. Por isso que ele está tratando que é o seu elemento, okay? Com relação à estrutura física que nós conhecemos. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Em que estado o fluido universal se nos apresenta, ou seja, aqui no corpo físico? Qual o estado que a gente pode ver um fluido? Eu queria ver um fluido universal na sua parte mais simples, maior simplicidade. Aí deixa claro, para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. Ou seja, os espíritos puros têm acesso direto ao fluido universal e ajudam a construir planetas, ajudam a construir pássaros, princípios minerais, princípios de organização. Eles sabem adotar as leis divinas, a vontade divina, a princípios e utilizar essa matéria que Deus concede. Vá e produza isso. Vá e construa aquilo. A forma como você vai gerar, a forma final tem que ser de acordo com o planejamento, é claro. Mas você vai poder colocar as impressões, as suas formas, a sua forma de interagir, né? Do seu pensamento com essa matéria. Estamos falando de espírito puro.
Eu não tenho a menor ideia de como é, estou só imaginando que o pensamento, a consciência plena da ligação dele com Deus, ele consegue perceber os planos divinos e manipular esse fluido universal para gerar as manifestações que Deus assim deseja, né? Ou seja, de novo, um processo de cooperação. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que nos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido, a que chamais fluido magnético animal. Depois vamos chegar nesse ponto do fluido magnético animal. Mas é algo que a ciência do século XVIII, os pesquisadores do século XVIII buscavam, queriam compreender, queriam conhecer essa energia que estava sendo manifestada em cada ser vivo, né? Então ele continua. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Kardec perguntando. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida orgânica, né? O que alimenta ali, o que gera constituição para o perispírito, o que gera constituição para o corpo físico e aquele outro fluido, outras derivações de fluidos que alimentam, no caso, o corpo físico, cada célula funcionar. Aí ele pergunta, será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Então Kardec, de acordo com o pensamento materialista até, né, da época, e Kardec faz essa provocação para compreender, tem uma resposta direta. O que se imaginava, e até hoje muitas pessoas acreditam, que essa caixinha cinzenta que a gente chama de cérebro é você, ou seja, cada um de nós. E não é. Porque o princípio inteligente não pode estar associado, ali pode ser, na verdade, um filtro da sua inteligência, um filtro das suas potencialidades, mas ele não pode ser a origem da inteligência, não faz sentido. E diversos fatos já provaram isso hoje no dia a dia, das experiências da vida. Todos aqueles espíritos que passaram pela experiência pós-morte, ou seja, a pessoa tem um desenlace... Opa, mexi aqui na... Caramba, deu um pulo aqui. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui... Todos aqueles espíritos que tiveram contato, né, com a experiência chamada pós-morte, por que a ciência ficava intrigada com isso? Porque por vezes foi médicos, foram enfermeiros, pessoas que são da área biomédica, pessoas que são até ateus, a pessoa é ateu, não acredita em nada. Aí ele passa pelo processo de morte. Por que morte cerebral? Porque tem monitores, estão monitorando o cérebro da pessoa, se tem alguma descarga elétrica nessa caixa cinzenta, que a gente chama de cérebro, corpo físico. E ele narra o que ele viu, o que ele presenciou, e há toda uma série de narrativas que coincidem umas com as outras, mas nem um ou dois. Todos que passaram por esse processo narram exatamente as mesmas coisas. E é impressionante, porque o cérebro, por vezes, está ligado a equipamentos que não detectam atividade cerebral. Então fala, olha, a pessoa teve morte cerebral, não está mais detectando sinal elétrico no cérebro. Porque todos sabem que existe ali ainda um resquício de fluido vital que continua alimentando as células do corpo físico. Então, desde quando começam as multiplicações das células para formar o corpo físico, as células que são do coração são reconhecíveis nas primeiras multiplicações. Você vê a célula pulsar. A própria unidade celular pulsa, ou seja, ela quer se harmonizar com a consciência de quem está animando aquele futuro corpo físico. Ou seja, ele quer se harmonizar ao próprio perispírito. E com isso ele sabe que a função dele, daquela célula, é buscar a formação de um coração físico aqui na Terra. E ele segue esse campo gravitacional, digamos assim, né, para buscar e se aderir a outras células naquela formação do coração. Então, quem já viu isso é muito belo. Você vê pequenas células pulsando na frequência de um coração. E não constituiu ainda um coração. Então, a ciência da Terra já pôde observar isso tudo. Então, ele pergunta de uma forma bem categórica.
será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Deriva dali? Aí ele diz, não. Esse fluido apenas anima a matéria. Olha só o pensamento de Kardec, foi muito inteligente a pergunta dele. Já que você falou que o fluido universal é a fonte da vida, então será ao mesmo tempo a fonte da inteligência, ou seja, a lógica, o raciocínio, o que está alimentando ali o nosso pensamento é também uma derivação desse fluido? É uma alteração desse fluido? Né? Ele diz, não, esse fluido apenas anima a matéria, ou seja, anima em termos de dar ânima à matéria, ou seja, dar realmente o princípio vital para a matéria física. Já estamos chegando no item 8, desculpa eu voltar aqui um pouquinho e ser repetitivo, mas é só para a gente recapitular, né? Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste ele se acha como num estado de condensação que o aproxima, até certo ponto, da matéria propriamente dita. E aí, no caso, São Luís vai responder. Até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado, conforme os mundos. Então, para que o espírito possa interagir com o vestuário de um certo planeta, o perispírito tem que ser adequado àquele planeta. O perispírito tem que ser adequado àquele planeta, adequado àquela frequência, adequado àquele plano para poder animar um corpo físico. E igualmente vai ter que ser adequado para poder ser perceptível em relação a terceiros. Senão ele vai estar naquele lugar fisicamente e ninguém vai vê-lo. E ele também não vai ver ninguém. Então se você for hoje para Marte, você não vê nada. Você acha que Marte está vazio. Não tem ninguém lá. Se você for hoje para Júpiter, você vai dizer que Júpiter está vazio. Você vai dizer que o mundo inteiro, todos os planetas ao nosso derredor estão vazios. Nós ainda não compreendemos que estamos em outro plano, num plano muito mais grosseiro. Estamos ainda bem atrasados, muito atrasados em relação a esses outros planetas. Eles estão vivenciando outros planos, outros estados, outras frequências. Por mais que a frequência esteja lá, nós não percebemos aquela frequência. É igual a frequência da luz, é igual a frequência do som. Existem faixas de frequências que nós não enxergamos. Né? Existem faixas do espectro eletromagnético que nós não enxergamos. Nós não enxergamos raio-x, nós não enxergamos raio-gama, como já conversamos isso no passado. Então nós não vamos enxergar essa manifestação física nesses outros planetas, porque a nossa constituição perispiritual não nos faculta essa possibilidade. A nossa tem só uma banda de frequência e acabou. A gente não enxerga mais do que ela quer, a gente não tem como atuar mais do que aquela frequência. Então, por isso que ele deixa claro, até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado o perispírito, conforme os mundos. Ou seja, o perispírito também não tem toda a estrutura essencial, funcional da matéria mais grosseira, como nós conhecemos, igualmente. Agora sim, vamos para o item 8, para dar continuação. Como pode um espírito produzir... Aí é a pergunta de ouro, hein? Essa pergunta 8 é pergunta de ouro. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Aí ele deixa claro. Combinando uma parte do fluido universal com o fluido que o médium emite, próprio àquele efeito. Próprio para aquele efeito. Olha que coisa complexa. Kardec devia estar esperando uma resposta mais simples, algo mais direto, mas deixa claro, ó, combinando uma parte do fluido universal, ou seja, precisa sim da vontade do espírito. O espírito fora do corpo físico, ele tem que ter capacidade, pela vontade, de manipular fluidos, que é a capacidade dele, como digamos assim, gravitacional, de manipular esses fluidos, né? É como você mexendo com o seu braço, você não sente um fluido, né? Você sente um ar, né, em volta do seu corpo. Se você estiver fora do planeta Terra, você não sente, né?
não tem ar, você está no vácuo, não tem atmosfera. Se você está debaixo d'água, você sente o fluido, você sente esse fluido. E você consegue manipular esses fluidos através da sua vontade. Então, quando ele diz Então, sim, pois não. Então, se não tiver um doador, não tem um movimento. Sim, se não tiver um doador de fluidos, não vai ocorrer o movimento. Não tem movimento. Sim, que é essa outra parte aqui do fluido, o fluido que o médium emite. Mas tem um segundo fluido, que é o fluido universal. Então ele está falando uma combinação entre o fluido universal com o fluido do médium, próprio àquele efeito, próprio para aquele efeito. Então, por exemplo, se o médium emite um tipo de fluido que não pode ser empregado para movimentação de objetos, não tem como movimentar objetos. Às vezes aquele fluido ele é emitido para propriedades curativas. Aquele fluido é emitido para propriedades para facilitar a visão mediúnica. Entendeu? É nesse sentido. Por isso que ele fala próprio para aquele efeito. Ou seja, depende do tipo de fluido que o médium é capaz de externalizar. Ou seja, de acordo com o protocolo do planejamento do médium, não é qualquer tipo de fluido que ele pode externalizar. Né? Não é assim que funciona. Mas existe essa parte da combinação do fluido universal, ou seja, um fluido em que todos nós estamos mergulhados. Né? Lembremos que o pensamento viaja nesse fluido universal. Então, os espíritos estão cercados igualmente por um fluido. Senão ele cai na vastidão do universo. Ou pior, fica flutuando e não faz nada. Ele está mergulhado em um fluido. O pensamento dele viaja nesse fluido. E ele, pensando, manipula esse fluido. Junto com a emissão do fluido do médium, que é um fluido muito mais animalizado, ele consegue intercambiar as interações no efeito que ali é estimado, desejado. Mas se o médium não gerar aquele fluido, não nasceu com aquela capacidade de externalizar aquele fluido característico, apropriado para aquele efeito, não vai ocorrer o movimento. E Kardec depois começou a perceber isso. Tinham médiuns que o médium estava presente, que a mesa ia lá no teto, e tinha médios que a mesa mal se arrastava. Ele percebeu isso e anotava essas particularidades, esses efeitos. O que está acontecendo? Por que aconteceu isso assim sensado? Porque quando aquele outro médium estava parado no teto, ele também não tinha essas informações. Mas quando São Luís explica que existe a manipulação do fluido universal, que é o imperativo da vontade, né? O espírito ele tem capacidade de manipular fluidos o tempo inteiro, como nós temos aqui na Terra. Seria sem sentido você acreditar que nós estamos vivenciando, mergulhados em fluidos continuamente para nada, para adquirir nenhum conhecimento, para adquirir nenhuma experiência. O ato de nadar no meio de um oceano, o ato de você desenvolver um barco à vela, tudo isso é manipulação de fluidos. Não existia. Ah, mas o motor de combustão, de um navio queimando diesel, mas é um fluido. O diesel é um fluido. Né? Você pega um fluido mais grosseiro, que é o petróleo, leva para uma torre de craqueamento, vai craqueando, consegue tirar... Se for um óleo petróleo leve, né? Você consegue retirar o diesel com facilidade. Esse diesel tem baixa viscosidade, baixa densidade, é o diesel mais desejado de todos, que a Europa consome, né? Nós aqui não temos acesso ao diesel combustível para carro, né? Nós não temos carro de passeio a diesel, só na Europa e Estados Unidos, outros países. No Brasil ainda há esse compromisso de não permitir. Mas o diesel é maravilhoso, né? Só você comprimir esse fluido, não sei se vocês conhecem, mas se você vaporizar, né? Pulverizei o diesel junto com ar, comprimir, ele se autodetona. Você tem uma detonação induzida pela pressão. Você não precisa nem da centelha. Em uma certa condições especiais de temperatura e pressão, ele se autodetona. Então você está criando um processo de chama, você está liberando energia interna que está nesse fluido,
E essa energia interna que está nesse fluido produz trabalho. É assim que funcionam todos os motores a combustão. Nós provocamos uma reação química para gerar uma transformação no fluido, e a reação final é trabalho. Ele gera trabalho, ele cria uma expansão do cilindro, ele empurra o cilindro através dessa expansão. Mas ele é energia o quê? Energia interna do fluido, inerente ao fluido. É a quantidade de energia que está dentro do fluido. Inclusive, diversas pessoas esquecem isso. Ah, vamos todo mundo para um carro elétrico. E aí não vamos precisar ninguém mais queimar gasolina, vai ser lindo, maravilhoso. Mas você fala, mas olha só, a energia necessária para movimentar 1 tonelada é a mesma. Você vai simplesmente transformar a obrigação de produzir essa energia, não por transformação mais no seu carro, mas por transformação lá na unidade de produção de energia elétrica. Ele vai queimar combustível lá. Como já teve várias situações estranhas, né? Por exemplo, pessoas compraram um carro elétrico na Europa, aconteceu isso na Alemanha, né? Em outros países também, que eles não conseguiram gerar a malha, né? A malha de fornecimento de energia elétrica não foi capaz de suportar tantos carros. Então o que eles passaram a fazer? Começaram a disponibilizar pontos de recarga de carro onde tinha um gerador diesel. Tinha um gerador diesel gerando energia elétrica para carregar a bateria. Aí várias pessoas falam assim, ué, eu não entendi. Como assim você não entendeu, né? Alguém tem que gerar energia elétrica. Né? As pessoas ficam achando, não, mas é ineficiência do motor. Ué, mas também tem ineficiência de gerar energia elétrica. Você só está mudando a fonte de poluição de lugar. Né? Então, e esquecendo que existe uma densidade energética nos combustíveis. A gasolina, comparado ao gás natural, é milhares de vezes maior. É muito mais energia em cada, digamos assim, copinho. Imagina um copo d'água. Um copo de gasolina, você consegue mover toneladas de carga. É isso que a gente tem que entender. Um copo desse fluido, você move toneladas de carga. Por que eu estou falando sobre isso? Porque você pega um copo de um fluido particular, um fluido próprio, olha o que ele está falando aqui, ó, um fluido próprio, e você pode mover um carro que pesa toneladas. É o que acontece, pega um motor V8, queima aquele combustível durante alguns minutos, você consegue fazer aquele trabalho, executar aquele trabalho. Né? Então, nós já sabemos que força vezes distância, você está promovendo um trabalho. Se você bota unidade de tempo associada a esse trabalho, você tem potência, watt. Watt é o quê? Joule por segundo. É bem mais simples do que a gente imagina. Joule por segundo. E joule é trabalho. E se joule é trabalho, é o quê? Força por vezes distância. Você está executando uma certa força, ou seja, massa vezes aceleração, vezes a distância. Você tem joule. Essa é a unidade chamada joule. Dividido por tempo, você tem potência. Então você vê a potência do motor, mas as pessoas esquecem. A potência do motor do carro, ele está fazendo uma conversão de energias. Ele pega a energia calorífica do combustível, ou seja, uma energia interna que existe no combustível, você libera essa energia interna daquele fluido e gera trabalho. E aí ele está falando, como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? A gente já faz isso aqui na Terra. Como é que você pode botar um caminhão para levantar toneladas, arrastar toneladas? Como é que você pode botar alguns litrinhos de diesel num motor, né, num tanque que vai ser consumido por um motor e arrastar toneladas de carga? Uau, que incrível! Mas é exatamente isso. Sendo que ele não precisa de artifícios intermediários. Ele consegue manipular diretamente esse fluido. Imagina que esse fluido aqui que ele está falando, que o médio está emitindo, fosse diesel, fosse gasolina. E que ele não precisa do princípio da queima. Mas ele precisa de uma manipulação com o fluido universal, que vai causar uma reação nesse segundo fluido, que vem do médium, e com isso ele consegue produzir o efeito que ele precisa. Né? É como se fosse o óleo diesel com um aditivo que vai liberar aquela energia daquele fluido e vai produzir trabalho.
Então é exatamente isso que a gente faz na Terra. Não tem diferença nenhuma. Como se o fluido universal fosse a centelha, a centelha da vela. Sem a centelha da vela a 50 mil volts, você não tem propagação de chama. Você não consegue produzir a chama. Né? E você precisa comprimir esse fluido. Então, quando você comprime esse fluido pulverizado junto com ar, né? Na verdade, se você pensar em combustão de motor interno, você mistura sempre dois fluidos. O combustível, né? Pulverizado com ar. Você precisa ter ar, você precisa ter oxigênio. Sem oxigênio, não existe nada para ter reação de oxidação que vai gerar queima. E por vezes você quer potencializar essa oxidação. Você usa NOx, você usa óxido nitroso, você usa outros tipos de fluidos, aqui ó, outros tipos de fluidos, misturado com outro fluido, que é o combustível, para que tenha um efeito. Então é exatamente a mesma coisa. Só que a maioria das pessoas só pega o carro, liga e vai embora. A maioria das pessoas entra no ônibus e está preocupada como é que consegue mover 5 toneladas de chassi de caminhão com um monte de gente dentro. Ninguém pensa nisso. Peraí, mas o cara vai daqui até lá numa velocidade absurda, arranca rapidamente. Que força, né? Como é que ele consegue executar essa força? Com esse fluido. Com manipulação de fluidos, né? Isso que é muito engraçado, porque... claro, para Kardec era muito difícil naquela época, né? Não existia nem luz elétrica, né? Mas existia a queima da parafina, existia outros tipos de manipulações de fluidos? Claro que existia. E ele cita isso nos versículos, nos itens anteriores, que o ser humano já está acostumado a manipular fluidos. Ou seja, esse treinamento de manipular fluidos não é à toa, que a gente promove aqui na Terra, que a gente executa aqui na Terra. O ato de surfar uma prancha, se você não fizer o ângulo certo da prancha, aquela cunha, não fizer o ângulo de ataque correto com a prancha, você não tem suporte para ficar em cima. Né? Você precisa de velocidade relativa, você precisa de viscosidade da água, claro, e você vai precisar do que a gente chama de taxa de convergência. A inclinação da prancha. Se a inclinação da prancha é para baixo, você afunda na hora. Quem já subiu numa prancha sabe o que eu estou falando. Você capota na hora. Se você não embicar lá para cima um pouquinho, botar uma convergência positiva, você não consegue surfar. Não tem jeito. Né? Ela enterra na água. E essa mesma convergência nós temos no ventilador. O ângulo de ataque dessa convergência é que empurra o fluido, né? Então vamos lá. Toda vez que ele está salvando aqui o arquivo, ele está pulando com pressa, que a gente avança aqui o assunto. Desculpa, aí é o auto-salvar aqui do documento que está promovendo isso. Então, olha só, uma pergunta super simples com uma resposta super complexa. Super complexa. Ele manipula dois fluidos, o fluido universal e o fluido que o médium emite. O fluido que o médium emite. E esse fluido que o médium emite é especializado. É apropriado para o efeito que se deseja. Então, vem agora uma pergunta mais complexa, com certeza a resposta vai ser mais complexa. Vamos lá. Será com os seus próprios membros? Olha só. Porque é natural. A maioria de nós pensaríamos isso. Você está vendo a mesa girante. Você sabe que é um fenômeno que o espírito está participando? Ele pergunta, será com os seus próprios membros, ou seja, seus próprios braços, de certo modo, solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Olha o pensamento de Kardec. Ok, ele pega o fluido universal, ele pega o fluido do médium, ele resgata na memória dele, ele enxerga o perispírito dele, ele está enxergando o braço. Ele pega aquele fluido, transforma o braço dele, que não conseguia interagir com a matéria, para começar a interagir com a matéria? É isso que ele faz? Ele quer saber, afinal de contas, como é que ele manipula esse fluido para produzir esse efeito, né? Porque a gente sempre acredita na execução da vontade, da nossa vontade, através desse vestuário chamado corpo físico. Você pensa em mover o braço, você move o braço. Né? Você pensa em correr, você corre. Você tem um organismo complexo integrado, que é difícil de explicar como que esse princípio funciona, do espírito, através do perispírito, até chegar no corpo físico. Como que
estamos altamente interligados com o nosso sistema nervoso, né? Mas ele deixa claro, afinal de contas, como é que é isso? Ele quer saber como é que funciona, né? E São Luís deixa bem claro, esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Por quê? Ele está percebendo o pensamento de Kardec. Ele sabe que Kardec quer os detalhes. Como manipula esses fluidos. Ele quer entender como esse fluido é manipulado. Ele é manipulado imaginando um braço materializado. Como que é feito isso? Aí ele continua. Quando, sob as vossas mãos, uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Assim, preparada a mesa, o espírito a atrai e move sob influência do fluido que de si mesmo desprende. Olha como é que o negócio é complicado. Vamos voltar aqui para a gente entender. Quando sob as vossas mãos uma mesa se move, olha, ou seja, ele está narrando uma coisa que Kardec tinha consciência no dia a dia, né? Por isso que um pouco mais acima, no item anterior, a gente não entendeu por que Kardec ficou falando várias e várias vezes que era comum as pessoas pararem e ficar com a mão em cima da mesa, né? Tem vezes com o dedinho mindinho encostado, ele descobriu que era bobagem. Lembra essa narrativa? Ele fez essa narrativa para a gente conseguir compreender a resposta de São Luís aqui. Olha o que ele fala. Quando sob as vossas mãos, ou seja, todo mundo senta em volta da mesa e ficava com a mão em cima da mesa. Uma mesa se move, o espírito que está promovendo o fenômeno de mover a mesa aure no fluido universal, ou seja, o espírito captura esse fluido universal através da vontade. O que é necessário para lhe dar uma vida factícia? Ou seja, ele observa. O problema é que a gente tem uma identidade ruim, né? De concepção de matéria. O espírito, quando está observando a mesa, para ele é um aglomerado de energias. É um aglomerado de energias. Então ele pega um outro fluido e faz o quê? Vai impregnar com esse fluido esse objeto. Né? É isso que está falando, ó. O espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Ou seja, ele vai impregnar aquele objeto de um outro fluido, de outro conglomerado de energia, além da constituição física dela. Assim, preparada a mesa, o espírito a atrai. Olha só. O espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende. O espírito a atrai. Ué, mas como assim? Como se fosse um cachorro? É, como se fosse um cachorro. Como se você tivesse energizado de tal maneira que ele fica potencialmente influenciável. Imagina que, vamos botar para o nosso mundo aqui com um exemplo paralelo, que não chega nem perto. Você tem uma peça metálica. Se você energizar determinados tipos de componentes metálicos, você sabe que ele se transforma num ímã. A gente sabe disso hoje, né? Naquela época nem existia isso, Kardec não teve acesso a isso. A esse fenômeno físico, chamados eletroímãs. Eletroímãs, ou seja, aquele aço, ele não é magnético, ele não tem orientação na sua estrutura interna magnetizada. A estrutura interna naturalmente não é magnética, ela não atrai outros aços, certo? Então, quando você passa uma corrente elétrica com uma certa frequência, um certo tipo de onda nesse material, ele se torna o quê? Ele atrai objetos, não atrai? A gente não está eletrificando uma massa de aço para transformar essa massa de aço num ímã. Né? Eu peguei um aço que não era ímã e ele virou ímã. Não estou falando do ímã de geladeira, por exemplo. Não estou falando do ímã chamado ímã permanente. Não estou falando do ímã permanente. Eu estou falando, não tem aquelas estruturas, todo mundo já viu em filme,
locais que trabalham com lixo metálico, em que vem uma grua, né? Vem uma grua com um bloco de aço na ponta, que ele desce, aí encosta lá no fundo, aí ele levanta carro, um monte de objeto metálico. Ué, como é que ele consegue magnetizar e desmagnetizar aquele aço? Por corrente elétrica. Então ele consegue induzir um fluido naquele aço, naquele volume grande de aço, a transformar aquele aço em aço o quê? Magnetizável. Ele passa a adquirir campo magnético. E aí depois você vai e puxa. Ué, mas aquele bloco de aço arrastou aquele volume de carcaça de carro, pedaço de tudo quanto é tipo de outro aço. Houve aquela atração, não houve? Ué, então, se de forma pobre, o que ele está fazendo? O espírito pega esse fluido universal e aure desse fluido universal, né? Vamos usar as palavras que estão no texto para a gente não ficar inventando nada. O espírito aure, né? Ele vai pegar a partir desse fluido universal o que é necessário. O que é necessário para dar o quê? Uma vida factícia. Foi assim que foi colocado. Não estou fazendo aqui juízo de valores, mas a gente fazendo comparação com o ímã não permanente, né, você passa uma corrente elétrica naquele metal e ele se torna ímã. Ele fica imantado. Ele passa a ter uma vida magnética que ele não tinha antes. Ele passa a desempenhar campo magnético similar a um ímã permanente. Não é incrível? A gente já sabe disso na Terra. A gente usa isso todo dia. Todo dia tem lugar manipulando transporte de cargas metálicas através de magnetismo. Através de quê? Ímã. Ímã não permanente. Ou seja, você passa uma corrente elétrica e você imanta ele. Então, é isso que ele está falando. O espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. É ainda mais complexo. Ele fica energizado e facilmente mobilizável a outros tipos de fluidos. Essa que é a complexidade. Então, assim preparada a mesa só foi preparada. Ela foi energizada, vamos chamar assim. Você utilizou o fluido universal para energizar a mesa, através da vontade do espírito que está se comunicando. O espírito a atrai. É como se a vontade dele fosse um polo magnético. Acaba atraindo e a move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Então até aqui está falando do espírito, ok? Por efeito da vontade do espírito. Então ele cria um polo. É como se ele fosse o polo positivo e a mesa, ele energizou ela negativamente. E a mesa agora passa a ser atraída pela vontade dele. Só para você ver quão complexo é isso. Quando quer pôr em movimento uma massa, eu tô falando aqui que essa explicação... Caramba, toda hora que salvo o arquivo ele dá um pinote aqui, eu me perco. Quem está explicando essa resposta aqui, que está entre aspas e em itálico, essa é a resposta do Espírito de São Luís, ok? Por isso que é tão complexa. Vamos lá. Quando quer pôr em movimento uma massa, eu quero movimentar uma massa, seja mesa, tijolo, aço, não importa. Uma massa por demais pesada para as suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira. O espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário. Não pode, é uma lei. É uma lei. Igual as leis da termodinâmica, leis universais chamadas leis naturais. As leis naturais que a ciência tanto estuda são as leis de Deus, chamadas leis naturais. Isso aqui é uma delas. O espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Então falta um elemento final de liga. Esse elemento que constitui que chamais perispírito.
Ó, esse elemento que constitui o que chamais de... Deixa eu marcar aqui, ó. Esse elemento que constitui o que chamais de perispírito vos faculta, ou seja, vos permite, vos dá a possibilidade, essa chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Ou seja, todos os fenômenos espíritas de ordem material passa pelo uso e atributos do perispírito. Então, quem faculta a chave de todos esses fenômenos espíritas de ordem material. Então, o que chamais de perispírito. Isso eu queria destacar aqui. A chave de todos os fenômenos espíritas. Então, compreendendo as propriedades, as complexidades do perispírito, você vai compreender como que ocorre essa manipulação de ordem material, né? Da mesma maneira que nós, que somos espíritos, para vestir um corpo físico, a gente precisa do perispírito. Alguém está nos patrocinando essa energia para condensar na forma de perispírito, para poder a gente vestir um corpo físico, né? Um uniforme de trabalho. Julgo ter-me explicado muito claramente para ser compreendido. Então, olha só, essa pergunta que a gente estava buscando desde diversos itens acima, os itens foram importantes para dar base para a resposta, e agora vem uma nota de Kardec. Todos que estão com o livro sabem que existe uma nota aí de Kardec no livro. Ele se tornou meio repetitivo aí, não? São Luís, para você entender, para a gente entender. Porque o complicado é que demanda um nível de conhecimento que a gente não tem nem daqui da Terra, né? Por exemplo, você compra um carro, você não quer saber como funciona o motor de combustão interna. Você não quer saber. Porque te venderam um objeto que faz diversas manipulações e interações de fluidos que a gente não precisa compreender, só precisa pagar por ele. E quando ele dá problema, tu paga alguém para consertar. E você não tem a menor noção do que está acontecendo ali. Só que a gente acha que a gente não precisa aprender sobre isso. Isso não é importante. A gente criou isso aqui, essa sistemática no planeta. Que esses conhecimentos não são importantes. Mas nem para entender a resposta de São Luís a gente conseguiria entender se a gente não compreendesse esses fenômenos. Não tem como entender. A explicação fica sem sentido. Mas observando como manipulamos outros fluidos grosseiros aqui na Terra, fica mais claro. Aí olha só a nota que ele coloca. Kardec, né? Nota de Kardec. Chamamos a atenção para a seguinte frase. Primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. E não leva mesmo. Kardec não tinha contato com certos fenômenos. Por exemplo, com certeza, isso tem muito mais a ver com a estrutura atômica da matéria, a estrutura dos átomos, o mundo subatômico, que compõe nêutrons, que compõe detalhes do núcleo do átomo que a gente não compreende ainda. A gente patina. A ciência da Terra não compreende por que a física da partícula, as físicas subatômicas não funcionam. As leis de Newton não funcionam. Lei de conservação, lei de trabalho, de energias, de preservação de movimentos. Nada disso funciona no mundo subatômico. Até hoje, ainda não temos condições de alcançar, porque o Espírito São Luís percebeu, olha, eu estou percebendo que já sei o que você quer saber. Você quer saber em detalhes, mas você nunca viu isso na tua vida. É igual mostrar um reator atômico para alguém que nunca viu reação atômica. A pessoa não sabe o que está falando, não tem a menor noção. Tem que botar a pessoa para sentar numa mesa e explicar o átomo. A base beabá, o átomo é isso. Olha, o que a gente faz é isso, é aquilo. Por exemplo, a maioria de nós vai até um local para tirar raio-x. Todo mundo aqui já tirou raio-x, né? A gente vai depois explicar isso com mais detalhes quando a gente for estudar mais detalhes sobre o átomo, que vai chegar um ponto aqui que vai ser inevitável, que depois a gente não consegue mais compreender, por não compreender a estrutura energética da matéria. Tudo é energia, né?
É aquela velha fórmula de Einstein. Energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Então o que é massa? É a velocidade da luz dividido por... Você vai ver. É energia dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Isso é massa. Como é que massa pode ser luz? Porque existe essa relação. Porque os seus olhos te enganam. Você está vendo uma matéria compactada por causa dos seus olhos. Mas se você tem capacidade de expandir essa visão por microscopia eletrônica de varredura, né? Por outros tipos de resultado, né? E compreender como funciona o microscópio eletrônico, você vai entender que é um canhão de elétrons. Você está bombardeando sua amostra com elétrons e lendo a resposta por detectores. Você faz interação atômica. Você joga elétrons e vê a resposta que esse elétron, se chocando no átomo, responde. Por isso que é tão caro até hoje o microscópio eletrônico de varredura. Você fazer uma varredura de canhão de elétrons sobre uma certa área minúscula para enxergar a estrutura de um aço, a estrutura de peças metalizadas, né? E até estrutura hoje biológicas, né? Eu sei que estou dando muita volta, mas só para a gente entender o seguinte, é muito mais complexo. A gente não tem exemplo hoje na ciência da Terra que vá dar esse nível de detalhes para a gente compreender um pouco mais, ok? Então por isso que você está falando, eu sei onde você quer chegar com essa resposta. Você quer ver o mecanismo real, como que o pensamento interage com a matéria, como que o pensamento, como que a consciência do espírito pode interagir com a matéria. É lógico que todo mundo quer entender isso. Só que para isso requer outro nível de conhecimento que ainda não nos é facultado, né? O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última, e alude ao nosso pensamento que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa. Isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obteve o movimento da mesa. Qual era o pensamento de Kardec? Que havia alguma manipulação e que o espírito fora do corpo físico possui a memória anímica, memória da alma, em usar os braços. Era esse o pensamento de Kardec. Então ele chegava, já que você desencarna, você vê seu braço, você acha que você fora do corpo físico, desse vestuário, você vai usar a mão para fazer alguma coisa. Todo mundo sabe que Nosso Lar tem uma narrativa muito bela no livro Nosso Lar, onde diversas pessoas que manipulavam engenharia, trabalhavam com tubulações, deram as mãos, pensaram num prédio, o prédio subiu. O que a maioria o que não narra ali em detalhes, porque André Luiz não tinha condições de perceber isso, e não percebeu, ele não sabe como aquilo foi formado. Ele não sabe como ocorreu aquela iteração. E a maioria que lê o livro não quer saber sobre isso. Da mesma maneira como ninguém quer saber como o carro funciona. Você está entendendo? O problema é um valor do Ocidente altamente materializado que nós vivemos. A gente não quer saber como a vida é constituída do ponto de vista energético. A maioria não quer saber. Não tem esse interesse mesmo. Nem se pagar, pessoal. Mas eu acho também, José. Sim. Mas também eu acho que é um conhecimento muito complexo. Não é qualquer um que consegue alcançar. Olha quanto tempo você está em 3 questões, basicamente, para tentar do jeito que tem que. Também tem muito disso. Então, mas aí só porque é complexo a gente não corre atrás? Reencarnar é complexo. Todos nós reencarnamos. Opa, caramba. Uma maturidade até de pensamento, porque é muito complexo. Então, mas é isso que eu queria chegar nesse ponto que você comentou. Se Kardec não estava preparado, eu nem de perto me sinto preparada. Ninguém se sente preparada, né? E você vê que espíritos demais... André Luiz saiu daqui,
né? Quando adentrou, lembrando do livro Nosso Lar, quando André Luiz adentrou Nosso Lar, ele disse que quando ele despertou para parar de se preocupar com o próprio umbigo, ele falou, poxa, eu quero também ajudar, eu quero também colaborar, eu fui médico na Terra. Aí todo mundo olha para ele tipo, cara, nem o básico do básico você sabe. Nem o básico do básico você sabe. Você tem que sentar e estudar sobre isso. Mas ó, por isso que no mundo espiritual são poucos espíritos também que sabem fazer essa manipulação de fluidos. Mas quanto mais o médium tem consciência que é tudo através de fluidos, melhor o desempenho dele como médium. Porque melhor é a consciência. Pode ser que você não saiba tudo em detalhes, né? Igual velejar. Se eu perguntar a vocês, vou botar cada um de vocês num barco para velejar, e a vela tá baixa. Você fala assim, mas eu não sei velejar. Não, mas você sabe que você precisa subir a vela. Você já viu o barco por aí? Você vai subir a vela. Você vai tentar. Porque ser médium é isso. Você já está no meio do oceano. Médium é isso. Você está no meio do oceano da vida, com a vela baixa, que é a vela da consciência. Tá vindo vento para todos os lados, correnteza para todos os lados. Aí você já viu o barco andando, você sobe a vela e tenta manipular a direção da vela para usar esses fluidos com os objetivos que você tem, da sua consciência. Então é disso que eu estou falando. Você não precisa ser um grande entendedor do profundo para tocar um barco. Como a gente também não precisa ser um grande entendedor de combustão interna para dirigir um carro. Entendeu? Por exemplo, todo mundo dirige um carro. Mas, né, tirou carteira, aprendeu a controlar aquela máquina e tal, dos pedais, acabou, você controla. Mesmo não conhecendo em profundidade como aqueles fluidos. Eu não tenho essa habilidade. Não, mas você já está dirigindo. Você já está dirigindo um corpo físico. Você está dirigindo um corpo físico. Você vai ter memória anímica. Ó, se perguntar hoje em dia, como é que você promove equilíbrio do seu corpo físico? Equilíbrio mesmo. Subir em cima de um muro e se equilibrar. Subir em cima de uma... Eu não estou falando de quem é muito bom nisso, não. O ato de andar, é a prova clara de que você alcançou esse equilíbrio entre você, espírito, manipulando através de um corpo perispiritual, vestindo um corpo físico. Você promove o equilíbrio. Aí você fala assim, mas qual o problema? Todo mundo sabe disso. Não sabe, não. Ninguém consegue construir um robô de 2 pernas. Levaram-se décadas para construir o primeiro, porque todos eles caíam. E até hoje cai. Se você botar um robô para ele ter uma exigência, por exemplo, dinâmica mais complexa, ele cai, se desequilibra e cai. Ele não consegue se equilibrar igual um ser humano. Mas você não sabe que recursos você está usando. André, fecha só um pouquinho o microfone, por favor. André, o microfone seu está aberto. Seu microfone está aberto. Desculpa. Tudo bem, tranquilo. Aí só para dar esse exemplo, quando você está se equilibrando em qualquer lugar, no ato de andar, quando você está se equilibrando, às vezes você pisa numa pedra, e você tem aquele desequilíbrio, você se reequilibra e não cai no chão. Cara, é uma coisa impressionante, porque você está animando um corpo físico, você não lembra, você não tem ideia que você levou milhões de anos animando corpos físicos para alcançar esse nível de destreza, de percepção. Então não importa que você não conheça o mecanismo em detalhes, você pode empreender à vontade nesse habitat que nos é ofertado, nessas propostas que nos são ofertadas, nesses fluidos que nos são formalizados, e a gente faz o quê? Consegue promover a vontade de ajuda, de amparo, de socorro, os atributos do projeto do Cristo. Né? Porque tudo isso, essa energia toda gasta, tem um princípio, tem um objetivo. Não é para ninguém ficar brincando. Então, quando ele quer saber em detalhes, vários espíritos encarnados que por vezes querem empreender no mal, também querem ter liberdade de fazer o que bem entender. Mas não pode. Se pudessem, já tinham destruído o planeta Terra 10.000 vezes.
Tá entendendo? Já tinha desagregado o planeta Terra, arremessado dentro do Sol, porque o pensamento humano ainda é altamente precário. Então, por isso que a gente não tem acesso a esses fluidos em profusão para interagir com a matéria. Nós não temos permissões de atuar na lei de destruição. Não nos é permitido, não nos é facultado isso. Jesus deixou claro uma vez isso para os discípulos. Então, sim. Essas informações, sim. eu sabia, não com esses detalhes todos que você, porque a gente já está um tempão, né? Sim. Aí vai lendo aqui, vai lendo ali, vai estudando ali, estava no estudo dos médios lá no centro e tudo. Mas é bem complexo, não é fácil não, hein? Porque a gente sempre tenta buscar... Assim, pensamento, desenvolver. Sim. Então, por exemplo, médio passista, quando você vai... quando você lembra lá de André Luiz. André Luiz, uma vez, ele narra, ele vendo a reunião mediúnica acontecendo, ele lá fora do corpo físico. Ele vê o médium manipulando o fluido. O médium manipula fluido através da vontade. Né? O nosso pensamento coordena e manipula fluidos continuamente. Ele viu fluidos circulando através da cabeça do médium e se dirigindo para as determinadas objetividades. Então, há uma participação do médium passista. A gente não pode se enganar com isso. Não, o médium passista não precisa, não, né? Claro que precisa. Você vê, precisa do médium. A gente até sente os fluidos saírem da mão. Exatamente. Mas não necessariamente energia. Mas como tudo pertence a Deus, a gente sabe que essa energia não é nossa. Entendeu? Sim. Se está sendo possível perceber essa condução, se Deus permitiu a gente perceber essa condução, é para fortalecer a fé, fortalecer esse grau de confiança, essa relação de confiança. Olha, não tem os dias que você vive reclamando, não estou falando de você não, tá? Estou falando de modo genérico. O médium, quando sente isso, ele deve se perguntar, por que Deus permitiu que eu percebesse? Ele permitiu para fortalecer sua confiança de que Deus está interagindo conosco continuamente. Deus está nos assistindo, nos amparando, nos educando continuamente. Às vezes até em detalhes mais complicados, que demandam a vontade de exercer o bem de terceiros. O médium passista, ele tem que ter a vontade de praticar o bem, de desejar o bem para aquela pessoa que está recebendo o passe. E a pessoa que está recebendo o passe tem que entrar na cabine do passe com esse pensamento: eu quero receber ajuda, eu preciso de ajuda, eu sou um necessitado, eu não consigo sem a ajuda do Pai. Então, aí há uma combinação, uma fluência adequada para que a ajuda ocorra, né? Então, só para a gente entender isso, é bem complexo. A gente vai voltar de novo nessas perguntas. Vamos avançar aqui com um pouco mais calma, porque são respostas complexas. E a gente vai sempre tentar, né, expandir, né, compreender um pouco mais o pensamento aqui por trás, tentar buscar paralelos, mas nós não temos hoje paralelos, tá? Só para deixar isso claro. Ele está falando de aspectos aqui, aspectos muito que essenciais, é abaixo de atômico. Ele está falando do básico, de campo elétrico, de manipulações extremamente complexas, ok? Definições de plasma, enfim, coisas que a física hoje não entende. Hoje a física quântica não entende a mecânica quântica. Não entende. Não sei se você já leu algum livro sobre mecânica quântica. Você não consegue entender. Porque não tem exemplo físico. Não tem exemplo físico. Vou dar só um exemplo. Você sabia que na mecânica quântica, quando você faz um experimento e que você quer ver a posição dos elétrons em certo experimento, quando o elétron sabe que você está olhando, ele para de se movimentar. Quando você deixa de olhar, ele volta a se movimentar. Isso já foi provado. Olha que nível de complexidade. Então, essa matéria subatômica, ela tem uma interação profunda com outras inteligências que governam o planeta. O mundo não está largado, não.
Né? Ah, porque o planeta Terra era uma bola de fogo e automaticamente esbarra aqui, esbarra lá, criou montanhas, criou não sei, tudo é um acaso. Não existe acaso. É um projeto. Tem inteligências trabalhando, tem inteligências do Cristo controlando falhas tectônicas, falhas onde pode gerar terremoto, freando, amortecendo o processo. E como é que eles manipulam essas energias? De grande porte, não é pouca energia, através desse mesmo mecanismo. Isso que é o mais incrível. Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer nossa prece de encerramento. Estouramos aqui o horário. O assunto é incrível, é altamente desafiador, mas retornaremos na próxima para a gente continuar. Excedemos muito, desculpa aí. Perdão, peço perdão a vocês por esse... Não, eu tô falando que o tempo para o assunto é pouco. É pouquíssimo. É pouquíssimo. Mas a gente tem que entender isso. A gente está governando a nossa encarnação, governando as atividades mediúnicas, como quem usa o carro e não sabe como funciona o carro. Não sabe como funciona. A transformação de energia térmica em energia mecânica, em trabalho mecânico, a gente não sabe. Entendeu? Esse é o problema. E quando ele fala sobre isso, ele deixou claro: desculpa que eu decepcionei, né, a sua percepção, né, que você acreditava que funcionava de outra maneira. Ou seja, esse espírito que respondeu a Kardec sabia como Kardec estava pensando sobre o assunto. Sabia que Kardec já tinha criado uma teoria na mente dele. Ele deixou claro: a teoria está errada, não é isso. É muito mais complexa. E mesmo hoje, tantos séculos, centenas de anos após Kardec, a gente não consegue ter uma profusão complexa, mais definida sobre isso, né? Nesse assunto. Mas aos pouquinhos a gente vai compreender o fenômeno mais por fora de novo, né? Sem olhar o interno, a combustão interna, sem ver as energias sendo liberadas. Sim. Eu vou deixar uma pergunta para a semana que vem. Assim Se que eu fosse um espírito desencarnado, eu conseguiria notar que a Andréia, por exemplo, tem o fluido necessário para eu poder manipular? Fazer manipulação? Você vai me responder depois, porque isso daí vai ser longo. Essa pergunta é difícil. Com certeza, a gente conversa sobre isso semana que vem. Então vamos à prece final. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de compreendermos, de estudarmos, de termos acesso à terceira revelação, o Espiritismo apresentando o cristianismo em detalhes, apresentando todos os fenômenos, até aqueles que são mais complexos, aqueles até que nem sequer estão ainda, a nossa consciência consegue detectar. Agradecemos, Senhor, todo esse esforço de amparar, de nos guiar para o destino adequado. Que possamos sempre empreender e atuar com essas informações para exercer cada vez mais o amor, a sabedoria para o bem de todos que estão à nossa volta. Que possamos policiar mais os nossos pensamentos, pensar mais no bem de todos, empreendermos as nossas vontades segundo os seus desígnios de amor e paz. E assim estaremos errando bem menos. Agradecemos, Senhor, as oportunidades que nos são ofertadas hoje e sempre. E pedimos por darmos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na tua paz e na tua harmonia. Que assim seja.